Pessoal, eu falei para vocês que ia contar um pouco sobre a história do meu pai, não é mesmo? Ele foi casado com a minha mãe durante 17 anos, né? Meu pai veio a falecer há alguns meses e numa live eu acabei falando que ia contar um pouco da história dele e eu estou aqui para contar essa história. E eles foram casados durante 17 anos e por conta de algumas brigas, situações, eles vieram a se separar. Com essa separação, o que aconteceu? Nós filhos acabamos sofrendo bastante, particularmente eu. Por quê? Porque ele sempre fez questão de falar que eu era muito lerdo, que eu não iria morar com ele e coisa e tal, porque eu era meio lerdinho mesmo. E depois que eles se divorciaram, infelizmente, ele e minha mãe tiveram muitas brigas, muitas situações difíceis, constrangedoras, difíceis, que obviamente não cabe eu colocar detalhadamente aqui. Por quê? Porque esse vídeo é para contar como a história terminou, não é para manchar a memória do meu pai e nada disso, né? Como a história terminou. E por conta de muitas brigas conosco, que éramos pequenos, descaso por parte dele em algumas situações, porque ninguém é perfeito, ele era imaturo em muitas situações, eu vinha a sofrer muito. E de repente ele estava aqui em São Paulo depois de separado e ele me chamou para morar com ele. Aproximadamente eu tinha 16 para 17 anos e eu passei por cima de todo aquele sentimento e vim morar com ele e falei, eu vou ajudá-lo. Só que de repente estávamos eu e meu irmão, o Ney, nós estávamos aqui em São Paulo morando com ele num quarto, num cômodo só, que não tinha nada, e ele simplesmente falou assim, eu vou embora para a Bahia. Estávamos eu e meu irmão desempregados e nós ficamos aqui em São Paulo passando necessidade, sozinhos, com dificuldade. E foi naquele momento que eu, graças a Deus, encontrei a presença de Cristo, encontrei a Igreja Renascer, que me acolheu. Lá eu conheci a minha esposa no primeiro dia, a pastora Orânia, e as coisas começaram a mudar. Eu arrumei um trabalho, tudo, mas eu tinha muita dificuldade de perdoar o meu pai, por conta de N situações, muita dificuldade. E eu orava por ele e falava assim, Senhor, salva meu pai, mas um dia veio no meu coração o seguinte sentimento: será que você quer mesmo que seu pai seja salvo? Será que você está abençoando o seu pai de verdade? Ou só da boca para fora? E eu percebi que eu estava abençoando ele da boca para fora. Por quê? Porque o meu coração estava cheio de ódio. Ao mesmo tempo que a minha boca, os meus lábios queriam e profetizavam que ele fosse para o céu, o meu coração, na verdade, queria que ele fosse para o inferno. Eu sei que é duro pensar assim, e eu estou aqui abrindo meu coração para vocês e assumindo esses sentimentos que estavam me corroendo, porque talvez você aí também esteja passando por uma situação parecida ou passou. Então não me julgue, escute a história até o final. E foi uma luta e eu consegui, com muito custo, me limpar desse sentimento, liberar perdão para ele. Muitas pessoas têm um conceito muito errado sobre perdão e falam, quem perdoa é Deus. Você também pode perdoar. Não perdoar o pecado daquela pessoa, mas limpar o seu coração, liberar perdão para ela. Isso que é perdoar alguém, né? E ali eu consegui liberar perdão para ele, e aí ele passou por um momento onde ele veio a se converter. E ele chegou para mim e falou assim, filho, eu quero servir ao Deus que transformou a sua vida, porque eu era uma pessoa extremamente agressiva, briguento, ele viciado em jogatina, em álcool, e de repente ele falou assim, o Deus que fez isso com você, eu quero esse Deus na minha vida. E eu vou abandonar meus 35, 37 anos de vício em jogatina, em bebidas, em prostituição. Eu vou abandonar tudo, eu vou para a igreja. Eu falei, pai, você não pode abandonar tudo. Vai para a igreja primeiro, depois você vai receber força e vai abandonar tudo. Mas com a determinação que nasceu no coração dele, ele conseguiu em um mês abandonar tudo isso, tudo. E de repente, ele se entregou aos pés do Senhor.
E desde lá, e desde então, há mais de 20 anos, ele vem servindo ao Senhor fielmente, nunca mais voltou a beber, nunca mais voltou a fumar, nunca mais voltou a fazer nada, e ficou liberto e veio a falecer. Mas qual foi o meu conforto? Meu conforto é que ele está na glória com o Senhor. E o que essa história fala para nós? Fala sobre perdão, fala sobre determinação em buscar a transformação. E ele falou uma frase e falou assim, eu nunca esqueço essa frase. Ele falou: filho, eu não tenho moral nenhuma para te dar nenhum conselho, nem para você, nem para os seus irmãos. Mas uma coisa eu posso falar com toda a propriedade: tudo que eu fiz, faça ao contrário, porque você vai dar certo. O que foi isso? Um sentimento de arrependimento, de reconhecimento, de humildade. E foi tremendo, essa frase marcou a minha vida. Então, eu quero deixar aqui um pouco da história do meu pai, uma homenagem para ele, uma homenagem póstuma, sobre exaltando a sua busca, o seu arrependimento e a sua transformação.